Neemias capítulo 6. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, eles virão a esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Senhor, essa é a tua palavra. Nós nos colocamos em tua presença nessa hora. Pedimos, Senhor, da tua graça, da tua direção, do teu favor, da tua instrução sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus, Senhor, nós não possamos sair daqui da mesma maneira como entramos. Que possamos sair transformados, cheios da tua presença, do teu mover e do teu agir. Para que em nome de Jesus a tua glória seja manifesta nesse tempo, Senhor, em nós e através de nós. Pai querido, em nome de Jesus nos faz enxergar aquilo que nós precisamos realmente ver. Sabemos que chegamos aqui, Senhor, na tua casa, muitas vezes com os corações intencionados, a ouvir algo que nós cremos que seja aquilo que nós precisamos. Mas quando o Senhor fala, Senhor meu Deus, fala a todos nós, e aquilo que nós precisamos ouvir é o que o Senhor falará a nós essa noite. Pai querido, em nome de Jesus nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos, Senhor, e repreendemos desse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor nessa noite que, mais uma vez, apenas a tua palavra, o teu Santo Espírito, tenha um lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, muitos de vocês conhecem o livro do profeta Neemias. E aqueles que não conhecem, é uma leitura fundamental para todo e qualquer cristão, para um direcionamento para as nossas vidas. Se você ainda não leu esse livro, faça a leitura dele todo, é fundamental para nós. E só para deixar você a par da situação, Neemias era um dos judeus que havia sido levado em decorrência do exílio, e ele servia então ao rei da Pérsia, e servia ele como copeiro.
Um dia Neemias foi tocado no seu coração a voltar a Jerusalém. Jerusalém havia sido invadida e por muito tempo as pessoas de lá foram levadas não somente para a Pérsia, mas também a Babilônia e outros povoados e povos vizinhos, e foram levados eles cativos. Deus permitiu que viesse a uma espécie de juízo sobre Jerusalém por conta do pecado do povo. Aquilo havia sido profetizado e de fato aconteceu. E esse período agora ele já ingressa num pós-exílio. A situação está um pouco mais contornada. Alguns permanecem ainda exilados em outros lugares, era o exemplo de Neemias. Alguns retornaram a Jerusalém, mas Jerusalém havia sido completamente defraudada, os seus muros haviam sido derrubados, as portas haviam sido queimadas, é o que diz a palavra de Deus. Então a honra de Jerusalém estava colocada em xeque. Por quê? Porque com os seus muros derrubados, os portões derrubados, invasores entravam, as pessoas eram agredidas, as filhas eram levadas, as pessoas que estavam ali dominando ainda sobre Jerusalém, as lideranças oprimiam o povo. Então já não bastasse toda a opressão que tinha externa, havia uma opressão externa daqueles que eram a liderança sobre o povo judeu ali em Jerusalém. E havia também ainda um certo domínio do rei, nesse período aqui do rei persa. Justamente é esse que libera Neemias. Há ainda um domínio dele sobre o território. Talvez não fosse um domínio mais tão pesado, mas a gente vê que ainda tinha uma certa influência, ao ponto de que qualquer movimento de Jerusalém poderia ser considerado como uma insurgência contra o rei, como se ele estivesse se levantando contra o rei. Então, por conta disso, Neemias foi muito sábio e muito direcionado por Deus. Quando pediu autorização para que voltasse a Jerusalém, se comprometeu de concluir a obra de reconstrução dos muros e recolocação das portas, para dar algum cuidado à cidade. Ele fala, a cidade dos meus pais. Então ele tinha esse desejo no seu coração, se comprometeu com o rei de que após realizar toda essa obra, ele retornaria. Então foi todo um direcionamento mesmo da parte de Deus, a tocar inclusive no coração do rei, para que ele pudesse liberar Neemias, para ir então em direção a Jerusalém, para que pudesse reconstruí-la. E aí a história conta que Neemias chega naquele lugar, ele faz todo um trabalho de inspeção, depois ainda não sendo uma liderança de fato constituída, mas ele consegue direcionar pessoas a ajudarem, levanta famílias. Então o trabalho ficou mais ou menos distribuído assim, tipo, cada família que morasse perto de uma parte do muro reconstruiria o seu pedaço. Então assim as famílias foram se levantando, reconstruindo os muros, as pessoas ajudando. Eles estavam com medo de não conseguir concluir. Jerusalém sofria muitas investidas, como eu falei, de diversos povos. Então, muitas vezes eles estavam ali cercados por árabes, pelos próprios persas, por babilônios, e aquilo então fazia com que o povo ficasse temeroso. Eles chegam a pensar em parar. Neemias os estimula, mais uma vez direcionado por Deus, para que eles pudessem continuar, ao ponto de que eles retomaram a obra. A palavra diz que chegou um ponto que eles faziam a obra dia e noite, eles não paravam. Diz a palavra também que eles foram tão dedicados a terminar aquela obra, que por conta das investidas, a palavra diz que de um lado eles carregavam as ferramentas da obra, e do outro lado eles carregavam suas espadas para a batalha. Então estavam eles completamente preparados ali para fazer a obra de reconstrução andar. E Neemias tem algo muito especial que ele falava. Ele dizia assim, olha, o rei dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Então Neemias não confiava no seu poder, ele confiava em Deus. Deus faria com que eles pudessem ser bem-sucedidos, e isso estava no coração de Neemias. E ele então conseguia motivar as pessoas, não pela sua palavra ou pelo seu discurso, mas porque realmente ele acreditava no Senhor. Quando nós verdadeiramente, meus irmãos, confiamos em Deus, qualquer pessoa perto de nós conseguirá perceber isso. Quando nós declaramos que confiamos em Deus, e isso de fato é uma verdade em nós, as pessoas perto de nós percebem que realmente os nossos corações estão no Senhor. Porque é fácil falar que confiamos em Deus, mas isso precisa ser demonstrado a cada dia através das nossas atitudes. E Neemias conseguia demonstrar essa atitude.
distribuiu o trabalho, diz o versículo 3, o capítulo 3. No capítulo 4, fala-se da oposição que foi levantada. Vários adversários, né? E inclusive os próprios que são citados agora quando nós lemos no capítulo 6, Sambalate, Tobias, Gesem e os árabes, eles começaram a se levantar, e a primeira investida deles começou a ser uma investida de fato física, pela força. Eles queriam realmente parar, eles queriam realmente fazer com que a obra não continuasse, então pessoas tentavam invadir. É por isso então que Jerusalém, o povo em Jerusalém se levanta com armas para proteger então a sua cidade, o seu povo. Quando eles pensaram em parar, Neemias chegou a dizer assim: olha, nós vamos fazer isso, e quando nós fizermos, vocês precisam pensar nas suas mulheres, nos seus filhos, nas suas filhas. Vocês precisam pensar na casa de vocês. E aquilo tomava o coração dos homens, porque era uma questão de honra para eles, que o povo, né, pudesse ter paz, pudesse ter os muros levantados. E então, meus irmãos, muitas investidas se colocaram para tentar fazer a obra parar. É todo o discurso que nós vemos. No capítulo 5 fala que Neemias se levantou contra as injustiças sociais, porque enquanto os muros estavam sendo levantados, ele foi descobrindo que as lideranças do povo estavam oprimindo o povo, estavam cobrando altos impostos, emprestando para cobrar juros exorbitantes do próprio povo, que já passava uma situação muito difícil. Eles estavam se levantando ali, pessoas tinham até que penhorar suas próprias filhas, para você ter ideia, para que pudessem ter algum recurso para comer. E Neemias achou aquilo absurdo, e ele falou assim: olha, desde que eu cheguei aqui, nem eu nem meus homens temos cobrado das pessoas, pelo contrário, a gente tira do nosso próprio bolso para comer, porque muitas vezes, meus irmãos, as lideranças que vêm sobre nós querem colocar fardos pesados sobre nós, tiram de nós, oprimem o povo já passando muitas dificuldades, e as pessoas geralmente vêm numa intenção má de oprimir ainda mais o povo. Um líder justo, ele busca tirar o máximo possível desse peso de sobre o povo, e foi isso que Neemias fez. E aí, meus irmãos, nós chegamos no capítulo 6, que é o alvo da nossa reflexão dessa noite. Diz a palavra que quando Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então não ainda tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Neemias havia conduzido todo esse trabalho que eu narrei a vocês, todo esse trabalho com o povo, todo esse trabalho de tentar sanar aquelas questões ali que a liderança perversa estava fazendo. Os muros estavam levantados, diz a palavra aqui que já estavam reconstruídos os muros, não tinha mais nenhuma brecha, apenas as portas ainda não estavam colocadas, mas esses inimigos já imaginavam que todo o trabalho estava concluído, ainda faltava uma parte. Mas grande parte, ou a maior parte do trabalho, que era justamente a reconstrução dos muros, já havia ocorrido. Então era um trabalho que estava tendo muito êxito. Só que, meus irmãos, quando esses inimigos que antes tentavam atacar de alguma maneira fisicamente, oprimindo fisicamente, quando esses inimigos souberam que Neemias teve êxito e que o povo de Jerusalém teve êxito, agora eles mandam uma mensagem que aparentemente é amistosa: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Só que diz a palavra de Deus, ainda aí no versículo de número 2, no finalzinho: eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Meus irmãos, na nossa vida, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, muitas vezes em diversas áreas da nossa vida, nós trabalhamos como Neemias e o seu povo trabalhavam, buscando reconstruir muros, buscando reforçar aquilo que um dia estava caído. Então a gente tenta trabalhar nas mais diversas áreas da nossa vida. Há aquele que vai lutar para reconstruir a sua família, a sua casa, para reconstruir o seu casamento, para reconstruir a relação com os seus filhos. Quando nós conhecemos a Deus, nós somos tomados, meus irmãos, por esse desejo, ou esse impulsionamento da parte do Senhor para reconstruir as áreas da nossa vida que estavam quebradas, que de alguma maneira estava nos expondo, nos abrindo a todo mal,
permitindo que todo mal chegasse à nossa vida. Somos levados a reconstruir na área das nossas finanças. Muitas vezes as pessoas estão quebradas financeiramente, não porque não têm, mas porque faziam mau uso, porque os seus corações estavam desejosos por ganhos meramente, e não em fazer alguma coisa que realmente promovesse o nome do Senhor com os seus ganhos, e têm vidas financeiras quebradas. Pessoas presas a pecados, a pornografia, pessoas presas às drogas, e todo tipo de problema, meus irmãos, que você possa imaginar. Quando o Senhor Jesus começa a operar na nossa vida, os nossos corações são direcionados a uma reconstrução. Não há, meus irmãos, uma pessoa sequer que Deus esteja operando na sua vida e não tenha desejo de reconstruir as áreas da sua vida que estão quebradas. Questione veementemente se alguém diz que tem Jesus no seu coração e não tem desejado e lutado para reconstruir as áreas da sua vida. Você entende isso? Questione. Tem muita gente que vai dizer, eu tenho Jesus. Ei, você tem Jesus, mas você não está se lixando para a sua vida, você está se lixando para como estão as coisas da sua casa, da sua família, as suas questões pessoais, tem alguma coisa errada. Quem tem Jesus está lutando para reconstruir aquilo que está quebrado, aquilo que está trazendo problemas sobre a sua vida. Então os inimigos, vendo então que Neemias havia conseguido conduzir essa reconstrução, e vendo, meus irmãos, que as suas primeiras investidas muito duras não haviam funcionado, agora eles mudam a estratégia. Por que é tão importante compreender isso? Porque o inimigo, meus irmãos, ele não descansa. Eles lutaram, enquanto a obra está sendo levantada. Foram construídos os muros, não tem mais brecha, falta só as portas. Eles deram descanso agora. Não deram. Agora eles não podem mais investir como investiam antes, quando os muros estavam quebrados, tentando invadir. Agora os muros estão levantados, como as brechas só tem nas portas, é muito fácil para o povo de Jerusalém colocar agora guardas nas portas, enquanto as portas finalizam de ser colocadas. Colocavam ali sentinelas, homens armados, e agora é tudo muito mais simples. Antes tinha uma brecha aqui, uma brecha ali, então eles vinham vorazmente. Ao ponto de, como eu disse para você, Neemias precisa escalar pessoas para defender, enquanto outras pessoas estão fazendo a obra ali de colocar os tijolos. Mas agora, com os muros levantados, eles estão mais protegidos. E o que o inimigo faz? Ele muda então a estratégia. Na busca então de que a obra não seja concluída, meus irmãos, o inimigo vai lutar agora com outras armas e ele vai tentar mudar as estratégias contra a sua vida. Pode ter certeza disso. Aí você diz assim, meu problema era com pornografia, pastor, estou resolvido. Beleza. O inimigo também sabe que você já se resolveu nessa área. Ele vai tentar agora outras áreas. Qual era o meu problema? Minha casa, minha família, meu problema era atrito com meu pai, mas estou bem com meu pai, não se preocupe, ele vai cutucar outra pessoa na sua família. Meu problema é autoestima, tudo que falam para mim, eu ficava mal, mas agora, quando falam para mim, eu estou de boa, eu estou tranquilo. Não se preocupe, ele vai tentar outra forma. E foi isso que o inimigo foi fazer, buscar outra forma de tirar Neemias do eixo. Porque a obra estava quase que completamente concluída, mas eles querem tirar, e não apenas, meus irmãos, para destruir os muros novamente, porque os muros dão proteção física, e dão uma aparência de cuidado, mas meus irmãos, se o inimigo consegue roubar o coração do povo, para ele está valendo também. Pode ter muro levantado, mas se o coração está destruído, está tudo bem. É o que eu sempre falo para vocês aqui. A gente pode estar na igreja, a gente pode vir e sentar todo culto, pode carregar 10 Bíblias debaixo do braço, mas se o coração estiver destruído, para o inimigo já valeu. Ele não está mais interessado nesse tempo, muitas vezes, em tirar pessoas dentro da igreja. Às vezes uma pessoa destruída dentro da igreja, para ele é muito mais útil. Porque através do seu coração destruído, ele fere um, fere o outro, atrapalha um trabalho, e às vezes ele tem muito mais influência através de alguém que está dentro da igreja, do que através de alguém que está de fora, que muitas vezes essa pessoa de fora é muito fácil a gente olhar e afastar. Qual a estratégia então de Sanbalat, Tobias e Gesem agora? Um convite, aparentemente muito amistoso, muito simples. Venha, vamos nos encontrar,
Vamos nos encontrar num dos povoados da planície. A ideia bíblica aqui é que Neemias deveria descer de Jerusalém para encontrá-los fora da cidade, em um povoado mais distante. O que eles querem fazer? Tirar o líder que motiva o povo, que direciona todo o trabalho, de tirar do seu lugar de influência, levá-lo para fora, e diz a palavra que eles tramavam, e Neemias mesmo percebeu. Aqui a narração é do próprio Neemias, e diz: eles contudo estavam tramando me fazer o mal. Meus irmãos, nós precisamos pedir muito discernimento ao Senhor, muito discernimento a Deus, porque vai ser naquelas horas em que parece que tudo estava indo bem, que tudo estava sendo reconstruído tranquilo, que tudo estava indo bacana, que o inimigo vai tentar usar outras estratégias para nos tirar do caminho. É nessas horas. Não é só com você, não é só com o irmão que está do seu lado, é com todos nós. Todas as vezes que estivermos reconstruindo áreas da nossa vida, o inimigo vai tentar outras estratégias. Vai tentar nos cercar, vai se mostrar mais amistoso, vai tentar chegar perto, vai dizer assim: agora eu só quero conversar. De alguma maneira ele vai tentar nos tirar do foco, de alguma maneira ele vai tentar trabalhar, para que o seu intento seja concluído contra nós. É aqui que diz então a palavra: por isso, diz Neemias, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Perguntou Neemias. Por que parar a obra? Meus irmãos, é muito importante que nós possamos entender isso. A obra, ela é contínua. A sua família está legal hoje, amanhã pode ter uma briga que coloque tudo a perder. Então eu não luto pela minha família só até o dia que está tudo bem. Eu luto pela minha família todos os dias. Pastor, 300 mil cultos da família, eu venho e escuto um monte de coisa. 300.001 você precisa para continuar lutando pela sua família todos os dias. Toda a Bíblia a gente precisa para continuar lutando pela nossa casa. Todos os dias a gente precisa continuar lutando contra os nossos pecados, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades. Desejo, pecado, vontades carnais, elas não cessam. Elas precisam estar sendo, meus irmãos, confrontadas todos os dias, pela palavra. Pela palavra. Quando Paulo diz assim: ó, vocês não devem dar lugar à carne, vocês precisam dar lugar ao Espírito, é o Espírito que precisa operar. Pode, meu irmão, prestar atenção. Você está bem, um dia sem ler a Bíblia pode jogar tudo por água abaixo. Um dia. Às vezes um descuido. Às vezes um descuido. A gente precisa relaxar. Estou relaxado. Estou só assistindo um filme. Estou só isso e aquilo. Estou só uns 2 dias sem ir para a igreja. Qualquer relaxamento, nós não oramos, não lemos a palavra, não nos preocupamos no devocional familiar. Qualquer descuido nosso será importante para o inimigo nos tirar do lugar de cuidado sobre a nossa casa e a nossa família. E é isso que ele procurou fazer com Neemias. Tira-se Neemias, tentava ele. Mas Neemias, com discernimento espiritual, disse: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Por quê? Por que parar a obra? Estamos indo bem. Sabe aquela história do futebol? O time que está ganhando não se mexe. Vocês viram o Flamengo hoje, desesperado? Né? Que o time bom é titular, eles botaram os garotos, ficaram com o coração apertado, ainda deram um negocinho lá, escaparam, né? Mas o time bom, a gente não quer mexer, e nem deveria, meus irmãos. Está dando certo? Como é que está dando certo? Estou orando, estou lendo a Bíblia, estou indo para a casa de Deus, pastor, está tudo melhorando. Continua firme, porque o inimigo ele não vai desistir, ele vai continuar trabalhando. Em geral, meus irmãos, o que acontece? A gente relaxa. A gente começa fervoroso, cheio de vontade de resolver as questões, a gente começa a ver a obra de Deus sendo operada na nossa vida e a gente relaxa. Em geral, um novo convertido ou alguém que está começando um novo momento no relacionamento com Deus, ele é muito mais assíduo e muito mais frequente do que alguém que, quando o tempo vai passando.
A gente diz, hoje está tudo bem eu não ir, eu já fui 15 mil vezes para a igreja esse ano. Um dia está tranquilo. Hoje está tudo bem eu não ler minha Bíblia. Todo dia eu estava lendo, um dia só, está tudo bem. E muitas vezes é esse relaxamento, meus irmãos, que pode começar a se tornar uma coisa contínua em nós, e aí cai toda a vigilância que nós tínhamos antes, que deveríamos ter. Neemias então diz, eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Precisamos, meus irmãos, estar focados no projeto, no propósito de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Precisamos estar focados. Às vezes, já perguntar para você, você pode não ir para a igreja só hoje. Só hoje. Dá vontade de dizer, igual aqueles cachorros? Não posso. Só que tem gente que cede fácil demais. Isso é, Neemias, vem cá, desce aqui, vamos jogar um dominó aqui e bater um papo. E Neemias, quem disse para vocês que eu posso? Tem uma grande obra aqui. Eu não posso parar. A gente vai relaxando, meus irmãos, muitas vezes, quando perdemos o foco no grande propósito, no grande projeto de Deus pelas nossas vidas. Por que eu faço questão todo ano que você pegue aí o projeto de vida e guarde aí com você? Você tem o seu? Se não tem, você já fez besteira. Porque eu falo todo ano, está aqui o meu. Sabe por quê? Porque o natural é eu preencher isso aqui em dezembro e fevereiro já ter esquecido. Mas o meu está aqui. Todo dia que eu abro a minha Bíblia, o negócio já solta aqui. Ele fica assim. É como Deus dizendo, lembra do projeto para esse ano. Lembra do que você falou comigo. Lembra daquilo que você orou em vários cultos. Lembra do que eu coloquei no seu coração para fazer. Você lembra? Precisamos lembrar. Estou fazendo um grande projeto. Não posso parar. Isso é tão importante, meus irmãos, porque vai chegar diversas vezes na nossa vida convites, propostas que parecerão muito tentadoras, que parecerão inocentes até. Quando nós não conhecemos o projeto que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, qualquer proposta pode ser válida, qualquer proposta pode ser fácil. Mudar para uma casa melhor pode ser uma bênção. Mas se não for o propósito de Deus, pode não ser também. Pode não ser a hora, mas pode ser. Quem diz, pastor? Deus. Quando traz orientação ao nosso coração, à nossa vida, quando está alinhado com o propósito, com a vontade que Ele tinha para nós, as coisas vão acontecendo e nós percebemos, porque o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito, amém? Então é essa direção que a gente precisa ter. Você percebe que quando as coisas começam a acontecer, você pode ficar temeroso, você pode ficar meio assustado, ainda que você tenha muita vontade, mas quando Deus está fazendo, as coisas vão sendo colocadas no lugar. Porque o projeto de Neemias está dando certo? Chegou, tem investida do inimigo, estão lutando contra eles, não estava sendo fácil, era uma luta todo dia, o povo já não dorme para colocar esses muros no lugar, mas meus irmãos, os muros estão sendo levantados, Deus estava no controle. E Neemias, sabendo que Deus estava no controle, ele não abre mão daquilo ali. Meu irmão, você quer conversar aí? Converse você sozinho. Eu não posso sair daqui. Tem um grande projeto de Deus na minha vida. Não posso parar. É sobre esse povo aqui. Nós precisamos continuar. Porque eu iria até vocês? Tem tanta coisa a gente tentando roubar nosso tempo. Tantas pessoas tentando roubar o nosso tempo, o nosso convívio com o Senhor. Tanta gente. Por que eu iria aí? Vamos ali, vai ser bom, vai distrair. Mas por quê? O que você tem aí para acrescentar na minha vida? Gente que a gente perde tempo. Conversa que a gente perde tempo. Pessoas que chegam perto da gente que não tem nada para acrescentar na nossa vida, com quem a gente perde tempo. Quem aconselha você? Quem aconselha? Minha amiga da rua, pastor. Quem é ela? Ela vive lá na porta.
Ela só fica falando da vida dos outros, mas ela é bem legal. Ela que aconselha você, ela que aconselha você no seu casamento, ela que aconselha você que ainda está namorando ou que não está namorando e está esperando alguém, é ela. É ela que tem alguma coisa para acrescentar. É isso, meus irmãos, que nós precisamos tomar como orientação para nós. Neemias falou, e não foi uma vez, diz a palavra que 4 vezes mandaram a mesma mensagem, 4 vezes Neemias deu a mesma resposta. Chegou a 5ª vez. Na 5ª vez, diz a palavra que Sanbalate mandou um dos homens de confiança dele com uma mensagem pessoalmente na mão. E essa mensagem já era uma carta aberta, muito mais incisiva agora. E diz a palavra no versículo de número 5, 6, dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão construindo um muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eles foram mais incisivos. Qual a insinuação deles agora? Como Jerusalém, apesar de toda a condução de Neemias, ainda tinha certa influência do rei da Pérsia, eles começam a dizer assim: olha, estão dizendo por aí que na verdade você está querendo insurgir Jerusalém contra a Pérsia. E olha, essa notícia vai chegar até o rei. Porque o que estão dizendo também por aí é que o que você está fazendo é fazer com que essas pessoas levantem você como rei. E aí ele diz aqui, já tem pessoas querendo proclamar você como há um rei em Judá. E Neemias, meus irmãos, não tinha nenhum interesse. O coração de Neemias estava dedicado ali a reconstruir os muros pelo bem do povo, pelo bem da sua terra. Havia verdade em Neemias. E o que isso aqui nos ensina? Que muitas vezes, meus irmãos, e isso é verdade, levantarão insinuação contra nós. Muitas vezes. O homem mais bem intencionado sempre encontrará uma insinuação negativa contra ele. Porque essa é e sempre será uma das armas do inimigo. Perturbar o ambiente. Dizer que é uma coisa que não é. Dizer que a intenção do seu coração é outra. Levar outras pessoas a pensar isso acerca de você. E fizeram isso contra Neemias também. Eles tentam convidar, Neemias não vai, e agora eles começam a insinuar que Neemias, olha, até os termos, dizem entre as nações. E também dizem depois, diz o texto. Ou seja, ninguém disse, mas eles estão dizendo que alguém disse. E meus irmãos, nessa hora, que pessoas levantam palavras contra nós, o que nós devemos fazer? Ontem aqui no encerramento da escola de casais, Deus citou uma expressão muito séria, mas muito importante. Meus irmãos, muitas vezes pessoas perturbam mais a nossa vida do que as próprias circunstâncias. Então, muitas vezes o inimigo vai levantar mesmo são pessoas para falar, para apontar, para levantar coisas contra nós. O que é preciso fazer? Primeiro, eu preciso me conhecer e conhecer o meu coração. O que tem no meu coração? Faço uma autocrítica. Talvez Neemias deve ter pensado ali rapidamente: rapaz, será que eu estou mesmo fazendo isso? Será que tem no meu coração o desejo de me levantar contra o rei? Ou será que aquilo que eu vinha fazendo era tudo verdade? A primeira coisa que você deve fazer antes de sair: não sou isso, eu não fiz isso, e muitas vezes é o que a gente quer fazer. Se defender bradando. Eu não sou isso que estão dizendo, eu não sou isso que estão falando, eu não sou isso que levantaram contra mim, eu não sou isso que estão falando a meu respeito, eu não sou isso que comentaram sobre mim nas redes sociais, e muitas vezes a gente quer bradar isso. Quando a gente diz assim: o meu coração só pensa bem, eu só estou querendo ajudar. Você está lá no seu trabalho, você começou a ser uma pessoa dedicada, está se dedicando, sabe o que vão falar contra você? Vão falar assim: tá aí, puxar saco do chefe. Fica aí babando porque quer ser promovido, quer crescer, quer para o chefe dar uma moral para ele. Se critique. Será que eu tenho feito com essa intenção? Porque se a intenção, meus irmãos, do nosso coração for perversa, nós precisamos nos arrepender sim. Reconhecer o nosso erro e nos arrepender. Mas se não há uma má intenção, o exemplo de Neemias é perfeito.
Eu lhe mandei a resposta. Olha a resposta de Neemias: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Simples assim, pastor? Simples. Simples. Não é verdade. Ah, estão falando isso sobre mim. Quem? Fulano. Ah, fala com minha mão. Fica falando aqui. Quem é a pessoa? Não sei, está falando. Só diz para ele que não é verdade. Ah, tem que provar. Direito criminal. O ônus da prova é de quem acusa. Você está acusando a pessoa de cometer um crime, você tem que conseguir comprovar que ele fez o crime. Por isso você tem que ter prova. Me acusar de um crime. Cadê as provas? Tem imagem? Tem não sei o quê? Está lá? Não tem? Não posso fazer nada. É por isso que tem um monte que escapa, porque não tem prova, ainda que tenha cometido. No reino espiritual, é muito mais sério, porque nós servimos a um Deus que tudo vê, então dele nada escapa. Então os nossos corações denunciam se há maldade, se há perversidade, e se não há, ficamos tranquilos. Por que precisamos bradar? Ficar atento, meus irmãos, porque o inimigo levanta pessoas, situações, para se colocar contra nós, para tentar destruir a obra que nós estamos fazendo para a glória de Deus. Quer seja na nossa casa, quer seja no meio da igreja, quer seja no trabalho, no ambiente onde você estiver, que uma obra de Deus estiver sendo realizada, muitas vezes o inimigo vai tentar levantar as acusações para tentar nos parar, questionar as nossas intenções. E Neemias então disse: olha, não é verdade. Simples assim, não é verdade. E no versículo 9 ele expõe por que ele falou aquilo ali. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Há muitas pessoas, meus irmãos, que param a obra que Deus está fazendo na sua vida, no primeiro comentário de alguém. Ai, o que foi? Ai, falaram isso sobre mim. É verdade? Não, não é, mas falaram sobre mim. Deixa falar. Deixa dizer. Você está bem com Deus? Você bota a cabeça no travesseiro e está tranquilo? Confia na poderosa mão de Deus sobre a sua vida, amém? Ele não dorme, ele não descansa, ele conhece o seu coração e sabe o que você tem feito para a glória dele. Descanse. Não perde o fluxo. Antes, escuta, se questiona. Se há algo mal no seu coração, se arrependa o quanto antes. Se não houve uma perversa intenção, se você está fazendo realmente aquilo que Deus lhe orientou, se você cumpre a palavra, se você ouviu a voz de Deus e está fazendo a vontade dele, é isso que você tem que fazer, continuar. É muito fácil, meus irmãos, para o inimigo parar muita coisa que Deus tem construído, apenas levantando acusações contra as pessoas. Continue. E Neemias denunciou que a intenção deles era enfraquecer para que a obra não fosse concluída. Porque imagina se Neemias se pega ali enfraquecido por aquelas acusações. Se de alguma maneira ele se revolta, o povo ia perceber que o nosso líder perdeu o controle. Se ele sai dali e vai em direção àqueles homens, o povo fica desguarnecido sem uma liderança. Tinha uma grande obra debaixo da mão de Neemias, da orientação de Neemias, ela não poderia parar. E Neemias, sabendo disso, ele não poderia se levar por aquilo que estavam levantando contra ele. Muitas pessoas vão falar da gente, meus irmãos. Muitas pessoas vão falar de nós. E é por isso, meus irmãos, que a nossa consciência com Deus é o que mais vai nos fazer dizer assim: eu preciso continuar. É a sua consciência com o Senhor. Eu, porém, diz a palavra, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Qual a orientação, o pedido de Deus a Neemias? De Neemias a Deus, desculpa. Qual o pedido de Deus? Deus, fortalece as minhas mãos. Para quê? Para que a obra não parasse. Para que a obra não pare. Quando as acusações vêm, meus irmãos, se você para, você dá razão àquele que acusa. Ah, cheguei e falei isso de fulano parou. Parou, deu razão. Parou, deu razão. Chegaram a falar de mim: Senhor, fortalece as minhas mãos.
Foi o que Neemias orou. Eu preciso continuar. Eu não vou parar por causa do que eles estão falando. Você está reconstruindo a sua família? Continue, apesar do que alguém falar e criticar contra você. Você está buscando servir a Deus e tem gente falando do seu passado, você era isso, você era aquilo. Continue servindo a Deus, você é um servo do Senhor, você está servindo a Deus, continue. Todo dia, Senhor, nós temos falhas, mas nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e vamos continuar lutando todos os dias. A obra não parou, ainda não terminou, você precisa continuar, nós temos as nossas imperfeições, mas nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Nós vamos continuar. A gente levanta tanta coisa para falar contra nós, meus irmãos. Tanta gente que não nos conhece, para falar isso e aquilo. As coisas que chegam no meu ouvido, assim, às vezes para falar. Graças a Deus, hoje eu estou pregando uma coisa para vocês sobre algo assim que eu sou sarado. Falaram isso sobre ti. Quer nem saber. A consciência daquilo que Deus está fazendo na minha vida é o que está valendo. É o que está valendo. É o que está valendo. Fala da nossa igreja. Chegaram para falar, fulano está falando lá da igreja de vocês, que é diferente. Sentou lá na igreja, me ouviu pregar, sabe qual é a mensagem, conhece os irmãos que a gente acompanha, viu transformando a vida de alguém, não viu? Então diz para ele passar lá do outro lado da avenida. Que aqui vai falar vocês. Eu aceito a voz de vocês. Que escuta a gente pregar, que olha a gente acompanhando, que senta com a gente, que a gente brinca, que a gente distrai, mas que a gente fala sério também. Você aceita falar. Quem nunca veio aqui, que só olha a foto na internet, não conhece a gente. A obra de Deus tem que continuar na sua vida, apesar daquilo que os outros falam sobre você. Tem que continuar. Um dia, para encerrar a última investida, são várias investidas aqui, a última, um dia fui à casa de Semaías, presta atenção que essa aqui talvez seja uma das mais arteiras. Um dia fui à casa de Semaías. Quem era Semaías? Filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado, portas adentro. Ele era um profeta, meus irmãos. E presta atenção, Neemias muito provavelmente o respeitava, porque Neemias foi à casa dele. Então Neemias o respeitava como profeta. Foi à casa dele. Um dia fui à casa de Semaías. Chegando à casa de Semaías, Semaías estava trancado. Semaías é o espiritual. Ele está trancado há dias lá, orando e jejuando. E é um profeta, e Neemias o respeita. Vamos encontrar-nos, ele disse, é o que Semaías disse a ele. Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Orientação do profeta que está lá, jejuando, está orando, está trancado no quarto, saiu com aquele semblante assim, estou há dias orando. Saiu para falar com Neemias e disse assim, a orientação dele para Neemias, vamos nos encontrar na casa de Deus. É bom ir para a casa de Deus, né? Vamos nos encontrar na casa de Deus, vamos nos trancar lá, sabe por quê? Porque os homens vão vir te matar, e lá na casa de Deus, trancado, você vai ficar guardado, protegido. Meus irmãos, a primeira impressão é de que a intenção do profeta é maravilhosa. O profeta, orando há vários dias, me convida para ir para a casa de Deus, para me proteger da morte. Coisa boa. Mas olha o que diz o versículo 11. Todavia eu lhe respondi. Olha Neemias. Meus irmãos, é muito importante ter relacionamento com Deus. Porque vai ter hora, tem vezes que a gente diz assim, vou orar para te dar uma resposta. Tem hora que a gente não tem 5 segundos para dar uma resposta para alguém. Se você não tiver relacionamento com Deus, não tem operação do Espírito Santo sobre a sua vida nesses momentos. Ele não opera. Relacionamento com Deus é que vai garantir que o Espírito Santo vai dar aquela cutucadinha no seu coração e dizer assim, fica atento nisso aí. Fica atento no que estão falando. Você tem 2 segundos para pensar na resposta. Você tem 3 segundos para tomar uma decisão. O Espírito Santo de Deus que toca na nossa vida, no nosso coração. Amém? Neemias foi convidado a ir se esconder por um profeta. Olha a resposta de Neemias, versículo 11. Acha que um homem como eu deveria fugir?
Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Pastor, mas Neemias respondeu um profeta. Meus irmãos, preste atenção. Profetas, pastores, líderes, todos podem ter relacionamento com Deus. Mas o Espírito Santo é quem sempre vai testificar a verdade. Porque todo homem pode dar lugar à sua carne, ao seu desejo pessoal, para falar alguma coisa, para orientar todo homem. Por isso que eu sempre insisto, acompanhe a palavra com a Bíblia aberta. Leiam a palavra, não fica dependendo do que eu falo, porque eu sou homem, um dia eu posso falar uma besteira. Não depende, pastor Daniel falou, está escrito nas tábuas da lei. Não está. Enquanto eu estou só lendo os versículos aqui, está 100% certo, porque eu só estou lendo o versículo. Quando eu falo, se cabe alguma interpretação minha, eu posso me equivocar. Peço sempre a Deus que não. Leio, busco, estudo, busco referências, para que a gente não seja orientado de uma maneira equivocada e oriente você de uma maneira errada. Mas ainda assim posso falhar. Ainda assim posso falhar. Então esse homem aqui, que tudo indica era de fato homem de Deus, Neemias o confronta. Por que eu vou fugir? Porque ele tinha uma obra sendo realizada, e Deus o mandou para ficar à frente daquela obra, e agora alguém está dizendo, não, você tem que se esconder, mas Deus não mandou se esconder. Deus mandou que ele ficasse à frente da obra. Se Neemias, entende, se o boato começa a correr, estão vindo invadir, vão matar Neemias, Neemias se escondeu no templo, quem fica? Todo mundo vaza. Todo mundo vaza. Todo mundo vaza. Aí tem a nossa história aqui, a gente tem uma história gostosa aqui, eu gosto de contar de vez em quando. Você lembra quando a gente veio para cá? Estava com 2, 3 meses. Tiroteio na rua. Aí Juvanilson me liga, pastor, eu no carro, está tendo tiroteio aqui, pastor. O portão está trancado, quase pega nos meninos chegando. Bismarck já tinha passado ali para passar os planos. Está transformado hoje, para a glória de Deus. Fico muito feliz quando eu conto isso. Aí Juvanilson me pergunta, vai ter culto ou não vai ter culto? Ao pastor, se o pastor diz, vai ter culto, eu olho para trás, está lá a Sofia com 4, João com 8 anos, minha esposa do lado, e eu estou indo para o meio das balas para fazer culto, colocando minha família em risco. Se eu digo, não vai ter culto, os irmãos saem daqui dizendo, pastor é frouxo, nem veio aqui, olha que servo de Deus bom. Vem nem aqui, a gente que está com medo aqui das balas. Engoli seco e disse assim, meu irmão, segura aí que a gente está chegando. Passamos alguns dias aqui fazendo culto de portas fechadas, e até para a glória de Deus, que a situação foi transformada, e hoje a gente tem servo de Deus aqui, como Bismarck, como o Valdeir, e a história, eu creio que a história da rua foi transformada através disso. Porque insistimos em, não, aqui é o lugar da igreja, o Senhor me colocou aqui, o Senhor nos colocou aqui, então aqui nós estamos para pregar o Evangelho, e vamos insistir em pregar o Evangelho aqui, vamos insistir, e Deus vai continuar operando, e não vai ter só 1, 2 frutos não, vão ser famílias inteiras. Eu creio em um tempo diferente na vida das famílias desse bairro, nós vamos continuar insistindo, o Senhor não nos mandou parar até agora. Não nos mandou parar. Meu irmão, já veio frustração no meu coração, já veio chateação, já teve vontade de desistir, já teve vontade de vir embora, já teve vontade de deixar, mas Deus nunca diz para mim assim, é agora. E enquanto Ele não diz é agora, a gente vai continuando aqui, a gente vai lutando pela transformação desse bairro. Vamos continuar lutando. E Neemias diz, quem mandou? Eu vou me esconder? Eu sou essa pessoa para entrar no templo e salvar a minha vida? Eu não vou. Enquanto Deus não deu uma palavra na sua vida dizendo para você parar, não pare, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista da sua casa, não desista dos projetos que Deus colocou na sua vida. Enquanto Deus não disser para parar, você não pode parar. Você não pode parar. Não desista, não desista. E olha o que ele descobriu, versículo 12, percebi que Deus não o tinha enviado. Que Deus colocou no coração dele é que aquele profeta, homem de Deus,
no terno e no manto, cheio do óleo, não sei quantos dias lá em jejum, não tinha sido enviado por Deus. Olha que incrível. Deus é bom. Percebi que Deus não tinha enviado, que Ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Parece aquela história do... Qual era aquele desenho que tinha? Do Scooby-Doo? Chegar a tirar a máscara e olha quem estava por trás. Era Sambalate, Tobias estava por trás do profeta. Você lembra do Scooby-Doo? Era Sambalate e Tobias que estavam por trás do profeta ungido, homem de Deus. Olha, você acredita? O inimigo, meus irmãos, ele pode se travestir até de anjo de luz para tentar enganar a igreja do Senhor. Se a gente não tiver aliança com Deus, com o Espírito Santo, o inimigo vai tentar nos parar. O inimigo vai tentar nos parar. E estava lá, o homem de Deus lá, só que na verdade não veio da parte de Deus. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Então, na hora que Neemias fosse se esconder, o que ia começar a rolar na cidade era: olha, está vendo aí esse líder de vocês corajoso, deixou vocês na mão, deixou a obra na mão e foi se esconder, e vocês aí estão se arriscando por ele. É por isso, meus irmãos, que todo líder, você que está aqui que é líder, o líder vai na frente. Ninguém foi, eu vou. Ninguém está, eu estou. Ninguém está fazendo, eu estou fazendo. O líder é aquele que coloca o peito na frente dos outros. Porque nós somos aqueles que puxamos, somos aqueles que damos o exemplo, somos aqueles que demonstramos. O líder é aquele que não pode parar. Os outros vão olhar para a gente e vão continuar, porque a gente continuou. Pastor, e se eles não continuarem, enquanto o Senhor não mandou eu parar, eu não posso parar. Você é o líder da sua casa, você não pode parar. Pode não estar vindo ninguém, pode ninguém estar acompanhando você. Você é o líder da sua casa, continua orando, continua buscando, continua querendo transformar, continua cuidando daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E encerra o versículo 14 dizendo: lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia, teve uma mulher, e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Outros profetas se levantaram para tentar intimidar Neemias, e Neemias pede agora a Deus simplesmente que Deus possa tomar conta daquela situação. Às vezes a gente está querendo bradar para se defender, para resolver as situações de uma vez, a gente cai em brigas, a gente cai em discussões, acontece isso muito no ambiente familiar, a gente querendo se defender, dizer que está certo, a gente vai, piora as coisas, briga, quer se defender das questões, das acusações, do ambiente da igreja, a gente acaba perdendo a linha. A oração de Neemias é: Senhor, lembra-te do que eles estão fazendo, olha para essa situação. Porque, meus irmãos, o nosso Deus não dorme, não nos desampara. Ele cuida de nós, Ele está atento às nossas necessidades e sabe quem tem se levantado contra nós. E diz o versículo 15, que o muro ficou pronto no 25º dia de Elu. Em 52 dias o muro foi levantado. 52 dias a obra foi concluída. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Quando a obra do Senhor for concluída na sua vida, quando aquilo que Deus tem para fazer se consolidar completamente sobre você, sabe o que vai acontecer? Todos irão saber que foi Deus sobre você, que foi Deus sobre a sua casa, que foi Deus nos seus negócios, que foi Deus na sua família. Todos vão saber e todos vão glorificar o nome de Deus, e a nossa missão é dar glória para Deus. Amém? Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar para a gente orar.